Nós tivemos tantas coisas maravilhosas nesta noite que eu acho que não precisamos de um sermão. E minha mensagem será breve. Mas eu quero que todos curvem sua cabeça para um momento de oração. Para muitos que estão ouvindo, esta é uma hora em que vocês estão na encruzilhada de suas vidas e vocês terão que fazer uma escolha nesta noite. O que vocês vão fazer? Vocês continuarão na estrada larga que leva à perdição, ou vocês mudarão e seguirão pelo caminho que leva à vida eterna? Essa é a escolha que só vocês podem fazer. Deus pode tocar você. Deus pode te ajudar, pode te convencer, pode te governar, fazer a escolha certa. Deus te deu a habilidade de fazer esta escolha e você é livre para escolher. No que diz respeito a aceitar ou rejeitar a oferta de Deus de perdão e céu, você tem que fazer essa escolha esta noite. Quando você ouvir essa mensagem, como você ouvirá nesta noite, como você já ouviu nas músicas, sua responsabilidade é 10 vezes maior. E assim será pedido muito de quem recebe muito. É muito importante que você ouça cuidadosamente e que você responda à chamada de Cristo. Pai nosso, oramos para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do julgamento, e que muitos digam sim para Cristo nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, nessa noite, eu peço para que vocês juntem a mim na leitura do 9º capítulo do livro de Hebreus, o 9º capítulo do livro de Hebreus. É uma frase daquela passagem. E eu quero que usemos como nosso texto nessa noite. E não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Nós lemos recentemente nos jornais sobre os guardas vermelhos da China, marchando pelas ruas de Pequim, gritando um slogan. E era um slogan interessante. O slogan deles era: sem derramamento de sangue, não pode haver revolução. Sem derramamento de sangue, não há como haver revolução. O ex-presidente do corpo de estudantes da Universidade da Califórnia, que agora é um cristão, disse a um dos meus associados recentemente que o sangue é um símbolo da revolução mundial. E ele disse que em muitos dos campos da universidade, atualmente, o sangue tem se tornado o símbolo da revolução. E ele declarou: ele nunca teria se tornado cristão se não tivesse escutado a mensagem que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Estou certo que todos nós, em que o senador Kennedy foi morto no hotel aqui em Los Angeles. E eu acho que todos lembramos de termos visto aquela piscina de sangue no chão pela televisão. Ou quando o presidente Kennedy foi assassinado em Dallas. Ou quando a senhora Kennedy voltou de Washington e o sangue ainda estava em seu vestido. Ou quando Martin Luther King, como ele estava naquela varanda. Aquele motel em Memphis, Tennessee. Sangue. É muito interessante que quase todas as religiões do mundo têm usado o sangue como um símbolo, ou têm usado o sangue como um sacrifício para seu Deus ou seus deuses. Eu me lembro quando estava na faculdade. Eu fiz a minha faculdade em antropologia e minha tese foi sobre o sangue de outras religiões. É muito difícil encontrar uma religião do mundo que não utilize o sacrifício de sangue. Por exemplo, os índios astecas, lá na América do Sul, no Peru, que matavam 20 mil pessoas todos os anos em seus altares, para fazer sacrifícios para seus deuses. De onde eles tiravam essa ideia? Ou no Havaí? Não faz muito tempo que lemos nos jornais
e que eles ofereciam sacrifícios humanos para o vulcão. Ou eles estavam em Moscou há um tempo e eu perguntei à minha guia por que há a estrela vermelha, o que ela significa a estrela vermelha, e em 5 pontos. Ela disse que não sabe e eu disse não. Ela disse a estrela vermelha tem a ver com os 5 continentes do mundo. E o vermelho tem a ver com o sangue que tem que ser derramado, antes de todos os continentes do mundo se tornarem socialistas. Em nossos jornais nós lemos todos os dias o sangue que está sendo derramado no Vietnã. Aqui temos Orange County. Nós temos sobre um monte de pessoas que todos os anos são mortas nas estradas, sangue derramado. O crime que é cometido, o sangue é derramado. Um dos livros mais populares dos últimos anos é o livro de Truman Capote, A Sangue Frio. Há algo que nos afasta, mas há algo que nos fascina sobre o sangue. E quando nós pegamos a Bíblia, há muitas pessoas que se espantam que há sangue de Gênesis ao Apocalipse. Por que há tanto sangue na Bíblia? Eu já fiz muito essa pergunta. De fato, é um período da minha vida que foi uma pedra no meu caminho. Por que havia tanto sangue? Porque os judeus ofereciam milhares de animais todos os anos em seus altares para aparentemente acalmar um Deus furioso. Por que damos tanta importância ao sangue de Cristo? Porque todo o Novo Testamento da Bíblia você toma conhecimento do sangue de Jesus Cristo. Toda vez que você pega o pão e o vinho durante a ceia da sua igreja, você é lembrado do corpo que foi castigado, do sangue que foi derramado. E o vinho que você usa na ceia da sua igreja é o símbolo do sangue que foi derramado na cruz. De onde veio essa ideia? Quando você lê o livro de Levítico, capítulo 17, verso 11, diz: Pois a vida de todo ser vivente está no sangue. E por isso Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão, pois é o sangue. Isso é a vida que tira os pecados. Em outras palavras, a Bíblia diz que você precisa reparar os pecados, você precisa de perdão. Você precisa reconciliar-se com Deus. É só existir uma forma de fazer isso e é através do sangue. Bem, a questão é que você vem a mim nesta noite, por que sangue? Por que Deus não usou outra coisa? Por que Deus exige sangue? Você sabe, a ciência ainda não descobriu o que é a vida. Realmente é. Existem pessoas que acham que dentro de alguns anos a ciência será capaz de trazer um ser humano, mas eles estão errados. Eles podem conseguir fazer um corpo, um cérebro, mas nunca serão capazes de fazer um espírito ou uma alma. Isso é o que nos diferencia o homem do animal. O homem tem um espírito feito à imagem de Deus. Nós vivemos em um corpo, temporariamente em um corpo. Mas nosso espírito, nossa alma são eternos, feitos à imagem de Deus. Bem, no nosso sangue circula a cada 23 segundos, de forma que cada célula do nosso corpo constantemente é alimentada, é limpa o tempo todo. O sangue retira todas as impurezas, sem contaminação. É a substância mais misteriosa do corpo e é composto da vida do corpo. Em cada um de nós aqui nesta noite, negro, branco, vermelho, amarelo, rico ou pobre, somos todos ligados. Somos ligados pelo sangue. Com Adão, Deus fez um único sangue. Todas as nações de homens que habitam a face da terra, todos nós temos uma origem comum em Adão. Todos nós temos o mesmo sangue, o mesmo parentesco de sangue. Melvin é o meu irmão.
mas todos vocês são meus irmãos e irmãs pela criação. E em um sentido especial, você conhece Cristo, nós somos irmãos e irmãos, membros de um grupo especial chamado na Bíblia de o corpo de Cristo. Mas é o sangue de Adão que corre nas minhas veias. Não importa se você é negro ou branco, judeu, gentil, pagão ou culto, é o sangue de Adão que te causa o problema. Porque veja que o sangue carrega a sentença de morte. E a corrente sanguínea foi contaminada por uma doença chamada pecado. E as Escrituras dizem em Romanos 5,12: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. E como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Deus disse a Adão e Eva: no dia em que vocês se rebelarem a mim, no dia em que vocês comerem desse fruto, se vocês se rebelarem, vocês morrerão. O homem deliberadamente quebrou a lei de Deus. E então a sentença do homem caiu e é a morte. Não apenas a morte física, mas a morte eterna. Separação de Deus, julgamento, inferno. Separado de Deus e da vida de Deus. Por causa do pecado de Adão. Eu sou parente de Adão. Eu sou filho de Adão. E por meio de um só homem, por meio de o homem chamado Adão, o pecado entrou no mundo. E quando Adão caiu, da graça de Deus, eu caí. Quando Adão recebeu a sentença de morte, eu recebi a sentença de morte. E hoje, a sentença de morte paira pesadamente em todo o mundo. Cada cemitério testifica que cada pessoa tem de morrer uma vez. Mas essa é só uma morte. Há outras mortes na Bíblia. Morte espiritual. Muitos de vocês estão vivos fisicamente, mas suas almas estão mortas com relação a Deus. Você não encontrará paz, felicidade, segurança, satisfação nessa vida. Você pode se tornar rico. Você pode se tornar poderoso, popular. Você pode ter tudo, mais uma das coisas. Mas você não tem nenhuma realização, nenhuma satisfação e nenhuma alegria. E muitas pessoas vão por na sua vida procurando e nunca vão encontrar. Por quê? Porque você está morto espiritualmente. Você está separado de Deus. Agora, a terceira morte na Bíblia é chamada de a segunda morte ou a morte eterna. Isso significa que quando você morre, o seu espírito continua vivo, mas estará separado de Deus. Estas são as mortes, a espiritual e a eterna. Bem, um homem sofre de envenenamento de sangue. E existe uma doença do sangue que não sabemos muito a respeito. Chama-se leucemia. As pessoas morrem todos os anos de leucemia, mas existe outra doença que é fatal para toda a raça humana no sangue. Chama-se pecado. E ele nos envenenou. E a sentença é a morte. E bem como nos purificamos do pecado, voltamos diretamente para Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles se rebelaram contra Deus. Deus poderia ter explodido este planeta, o universo, e ele poderia ter varrido esse planeta do mapa. Mas na Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus disse: eu te amo, Adão, eu te amo, Eva, eu quero salvá-los, eu quero salvar seus filhos e os filhos de seus filhos. E então Deus começou um magnífico plano para salvá-los. E o que ele fez com Adão? Quando ele encontrou Adão, Adão e Eva estavam nus. E agora não há nada de errado com um desses. O Dr. David Humbert está aqui na plataforma, presidente do Seminário Fuller. Ele escreveu um artigo maravilhoso sobre isso. Bem no começo, a nudez foi a escolha de Deus, mas ele se tornou deturpada, distorcida por causa do pecado. E o homem se sentiu envergonhado, porque então ele estava consciente e não era mais inocente. Tentou costurar folhas e se esconder, mas ele não conseguiu. Muitos de vocês nessa noite estão costurando folhas de figueira para tentar se esconder. Vocês esperam que
por causa da vida bastante decente que levam, porque tratam os outros bem, porque vocês talvez pertençam a uma igreja ou tenham sido batizados, com todas essas coisas, vocês poderão de alguma forma evitar Deus. Que vocês de alguma forma poderão ir para o céu, que vocês estão costurando folhas de figueira e tentando resolver a coisa própria. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Vocês não podem se salvar. Você não pode conquistar o seu caminho, não pode comprá-lo, nem com todo o dinheiro do mundo. Você pode comprar uma entrada no céu. O que Deus fez? A Bíblia diz que Deus foi no campo, matou alguns animais e com a pele deles fez roupa para eles. Ele derramou sangue e ele estava ensinando ao homem que daquele momento em diante não haveria perdão de pecados sem o derramamento de sangue. Vejam Caim e Abel. Eles foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Deus queria que eles o adorassem. E Abel trouxe um sacrifício de sangue. Caim trouxe um sacrifício de vegetais. E disse, eu vou fazer o melhor sacrifício que Deus já teve. Ele trouxe um sacrifício de vegetais e é muito interessante. Deus rejeitou Caim e aceitou Abel. Porque Abel veio pelo sacrifício de sangue. Você pode ir de capítulo em capítulo através da Bíblia. E você vai encontrar a mesma história. Quando Noé saiu da arca, a Bíblia diz, Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus e pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou em sacrifício no altar. Lembre-se da história de Abraão e Isaque. Abraão e Sara tinham esperado por um menino. E por um milagre, um menino nasceu e eles o chamaram de Isaque. E quando ele era apenas um garoto, Deus disse, Abraão, eu quero que você vá e ofereça Isaque como um sacrifício no altar. Quando de vocês pegariam seus meninos e enfiariam a faca nele, se Deus pedisse. Deus pediu a Abraão fazer. Você diz, quão cruel, quão primitivo, quão bruto. Deus estava ensinando uma lição a Abraão. E sem questionar, Abraão pegou o seu menino e foram para o Monte Moriá, onde hoje Jerusalém está localizado. Ele amarrou seu filho sobre o altar. Levantou a sua mão com uma faca e ele ia enfiar no coração do seu filho, sob comando de Deus. Quando Deus parou a sua mão no ar, Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi e pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício, em lugar de seu filho. Deus estava dizendo, Abraão, aquele carneiro deve ser oferecido no lugar do teu filho. Deus estava apontando para o dia, centenas de anos no futuro, que ele ofereceria o próprio filho como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você se lembra daquela noite no Egito? Deus disse, eu vou destruir todos os primogênitos do Egito, como julgamento. E ele disse, eu quero que todos vocês, israelitas, peguem um cordeiro e matem o cordeiro, e então peguem o sangue e passem no batente das portas. O sangue nos batentes das portas será o sinal para marcar as casas onde vocês moram, e eu verei o sangue e não passarei. E eu não trarei o julgamento para nenhuma de vocês que tem sangue lá. Não é quando você olha para as suas boas intenções, para as suas lágrimas, para as suas obras. Eu passei por vocês sem parar quando eu olhar o sangue. Eu posso ver aquela noite do Egito. Um pai. Ele mata o cordeiro, coloca o sangue na batente da porta, e então a pequena família se senta para comer. O filho mais velho, que está muito nervoso. E ele diz, papai, eu não tenho vivido uma vida muito correta. E papai, eu falhei com o Senhor, eu falhei com Deus, eu tenho sido um pouco religioso, mas papai, eu tenho certeza que o sangue é suficiente. Eu tenho certeza que o sangue está lá. E o pai olha para o seu filho mais velho e diz, filho,
Meu Deus não disse o quão bom você deveria ser. Ele disse: quando eu vir o sangue, eu passarei e não pararei. E naquela noite, cada família israelita foi salva. Se o sangue estivesse lá, aí você diz: isso é bobagem. Isso é exatamente o que a Bíblia diz sobre a cruz de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue por nossos pecados, nós dissemos: isso é bobagem, isso é ridículo. Nós tentamos explicar, tentamos racionalizar. Nós não somos capazes. A Bíblia diz que para o mundo pagão, para o mundo que está longe de Cristo, é loucura, é ridículo, é idiotice. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. Porque Deus escolheu o sangue. Eu acho que um dos motivos é para nos ensinar o quão feio é o pecado. Veja que nós diminuímos o pecado, não levamos o pecado a sério. O sangue, ele é repulsivo. No momento que vemos sangue, queremos nos afastar. E o sangue sempre nos lembra dos nossos pecados. Quando eu vejo o sangue de Cristo, eu sou lembrado que eu sou um pecador e eu sou lembrado que Deus me ama. Eu me afasto. Ele me enoja. Esse é o jeito que o pecado é visto para Deus. Ele enoja Deus. Ele se afasta de nós por causa do pecado. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vocês sem parar. E veja no Novo Testamento. Nosso Senhor estava chorando com pena de Jerusalém e suava gotas de sangue no jardim. E então na cruz estava morrendo, e seu sangue escorria pela sua face e suas mãos pelo seu lado, pelos seus pés. Por 14 vezes ele previu a sua própria morte. E disse a Nicodemos, assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levado. O sangue de Cristo é mencionado no Novo Testamento 255 vezes. Por quê? A Bíblia diz, em primeiro lugar, o sangue resgata, sabendo que não foi as coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. A salvação é gratuita para você, mas custou para Deus, o Filho dele, que derramou o sangue dele prontamente, voluntariamente, por você. A palavra resgate significa comprar de volta. Comprar de volta porque a Bíblia diz que você é um escravo do pecado. Quem peca é escravo do pecado. Jesus disse em João 8,34: quantos de vocês aqui nesta noite são escravos de algum hábito, são escravos do orgulho, da inveja, são escravos do preconceito? Vocês não querem ter preconceito contra os negros? Você gostaria de se libertar disso, mas você tem. Escravo de algo secreto, pecado sexual, de que ninguém sabe. Você gostaria de se libertar, mas você não consegue. Você está ligado? Escravo de alguma droga. Você tenta esconder, mas está lá, você sabe. Aquela secreta, bem lá no fundo. Você é escravo. Você consegue se libertar. Jesus disse que nós somos escravos do pecado. E ele disse, e vim te comprar de volta, e dei meu sangue para te comprar de volta. E pode te libertar nesta noite. E pode te trazer a paz, a alegria e certeza que você nunca conheceu antes, se você deixá-lo. Você lembra do livro Escravos do Desejo? Você rejeita Deus e se torna escravo do pecado. Quando você aqui nessa noite tem feito o mesmo, você não rejeitaram a Deus abertamente, mas através da sua vida, pelo seu jeito de viver, pelas suas atitudes. Você é um escravo nessa noite. Você gostaria de se libertar? Ele morreu para libertar você. Segundo ponto, a Bíblia ensina que nós somos declarados justos pelo sangue. Romanos 5,9. Fomos declarados justos pelo sangue de Cristo, com toda certeza por meio dele, seremos salvos da ira de Deus, o que significa que fomos declarados justos.
Significa ser declarado justo, como se eu nunca tivesse pecado. Ser colocado ao lado de Deus como se nunca tivesse cometido nenhum pecado. Pense sobre isso por um momento. Deus não apenas te perdoa. Você gostaria de ser perdoado? Mas ele faz algo mais, ele te declara justo, como se o pecado nunca tivesse sido cometido. Isso é feito pelo sangue de Cristo. Somos declarados justos pelo sangue de Cristo. Não se pergunte como eu não sei. Eu aceito isso pela fé. Eu quero te dizer uma coisa. Quando eu chegar na entrada do céu, eu não vou dizer, Senhor, meu nome é Billy Graham, eu era um pregador. Eu vou dizer, Senhor, eu estou aqui alegando nada além do sangue. Essa é minha única senha. A cruz, onde a minha salvação foi realizada. Mais do que o perdão, Deus te faz puro e limpo para você viver a sua vida. Quando você estiver diante de Deus, a Bíblia diz, ele não pode nem mesmo lembrará dos seus pecados. Pense nisso. Você pode lembrar deles, mas Deus, ele mesmo, ele não irá lembrar, porque você é declarado justo, como você nunca tivesse cometido pecado algum. Então a Bíblia diz que o sangue nos faz todos iguais. Em uma língua, um idioma, uma raça. Perceba que quando você vem para Cristo, você se torna membro de um único corpo. Que maravilhoso é ser um membro do corpo de Cristo. De todas as línguas do mundo, de todas as raças do mundo, Deus nesse momento está reunindo pessoas pelo seu nome. E eles estão a milhares de lugares que você nunca sonhou. E a porta pode ser aberta. Enquanto Deus olha para a China, pensamos que a China hoje é um campo missionário fechado. Mas se você pudesse ver a China como Deus vê, você veria que Deus tem o seu povo aqui e em todo lugar. E eu suspeito que um dia, quando a cortina for levantada, nós escutaremos histórias de avivamento na China, que o mundo nunca conheceu. Eu tenho certeza que isso é verdade. E a Europa Oriental nesta noite. Deus está trabalhando. Nós somos membros do mesmo corpo enquanto eu encontro cristãos. Nesse verão encontrei cristãos na Europa Oriental. Eu encontrei cristãos na Rússia, na Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Hungria. Eu encontrei cristãos em todos aqueles países, exceto a Albânia. Eu estava lá, irmãos, naquele momento. No momento em que encontrava algum deles, eles começaram a chorar. É muito emocionante ver isso. Quando eu falei para milhares de líderes na Europa Oriental. Nesse último verão, eles choravam toda vez que eu falava. Histórias de avivamento. Membros do mesmo corpo. Eles não conseguiam falar o idioma deles. Eu era um membro do mesmo corpo. Nós estávamos unidos. Nós éramos irmãos de sangue. Pelo sangue de Cristo. Há uma aliança do sangue ao redor desse planeta. Nenhum poder político jamais poderá quebrar. É um reino maior que os Estados Unidos, maior que a Rússia, maior que a China. É o reino de Deus. E nós somos os membros pelo sangue. E o sangue de Cristo traz paz. Colossenses 1:20. Ele trouxe paz por meio da morte do seu filho na cruz. E nós vivemos um mundo em guerra. E a sombra de uma terceira guerra mundial paira sobre o mundo, mas esse tipo de guerra que se fala aqui é a guerra que está acontecendo entre Deus e o pecado do homem. Deus faz as pazes através do sangue de Cristo. Deus fez as pazes entre você e Deus. Não seria maravilhoso ir para a cama esta noite sabendo que todos os seus pecados foram perdoados, sabendo que você já é declarado justo perante Deus? Você traz paz no seu coração. A Bíblia diz que o sangue limpa. Apocalipse 1:5. Aqueles que nos ama veio pelo sangue e nos libertou dos nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Cristo reconcilia. Nós temos um banco de sangue. Eu me lembro de alguns anos atrás,
Quando eu fui operado e estava quase morrendo, eles me fizeram a transfusão de sangue e eu agradeci àquela bolsa de sangue. Nessa noite, tem um banco de sangue que nos pode candidatar pela fé e que irá tirar a culpa de nossos pecados. Transplante de coração são as sensações médicas da nossa era. Os dois fatores determinantes do sucesso ou falha do transplante do coração. Primeiro, tem que ter um doador. Nós temos um doador eterno, um doador celestial. Jesus Cristo morreu por você. Ele deu sangue e o coração dele por você. Segundo ponto, o paciente pode aceitar ou rejeitar o coração que ele recebeu. E o maior problema é a rejeição. Nessa noite, Deus te mandou um poder de aceitar ou rejeitar. Eu tenho certeza que quando você aconteceu nesse transplante de coração, os pacientes não entendem todas as questões científicas envolvidas e tudo aquilo que vai ser feito. Talvez nem mesmo eu tenha entendido. Nesse caso, eu tenho apenas uma coisa para te dizer. Nenhum lugar da Bíblia diz que você sabe de tudo. O que você tem que entender. A Bíblia diz que você deve vir pela simples fé infantil. E é a razão pela qual Jesus disse que você deve vir como uma simples criança. E disse, se você um dia se converter, você deve vir como uma criança, porque devemos tentar ser um homem já crescido. Tentar intelectualmente seus caminhos, usar a lógica para cada passo, você vai tropeçar. Porque Deus não nos permitiu conhecer apenas pela sabedoria. Você tem que vir pelo que para muitos é a loucura do Evangelho. De fato, a mensagem da morte de cruz. A loucura para que estão perdendo. E a outra palavra que você tem que aceitar e se tornar um tolo. Pelo amor de Cristo. E recebê-lo pela fé. E fazer algo que possa parecer um tanto ridículo. Como Moisés levantando aquela cobra de bronze no deserto. Como aquilo pudesse curar qualquer um e como se tivesse alguma qualidade médica. E não tinha. Mas Deus queria que aquilo fosse um símbolo de fé. Veja, Deus quer que você agrade com a fé. A fé agrada a Deus mais do que qualquer outra coisa. Tenha fé em Cristo. Tenha fé que Ele morreu por você. Tenha fé que Ele ressuscitou, recebeu Cristo e diga, eu vou depositar toda a minha fé e esperança nele. E então algo sobrenatural acontecerá dentro de você e nenhum de nós conseguirá explicar. A vida se torna diferente. Você tem um novo poder, uma nova capacidade de encarar a vida deste momento em diante. Eu vou te pedir nessa noite para você receber a Cristo. Pai, mãe, moça, moço. Você precisa de Cristo no seu coração nessa noite. Você precisa ter o seu pecado perdoado. Você quer ser declarado justo à vista de Deus. Você tem que ser limpo essa noite. Você deve confiar no sangue e somente no sangue de Cristo para a sua salvação. O que você vai fazer? Você tem que ter a sua vida moldada. Você precisa receber essa noite como o Senhor e Salvador. Você pode ser um membro da igreja. Você tem um cargo na igreja. Você pode ser católico, protestante, judeu. Você pode nem mesmo ter uma religião. Mas Deus falou esta noite que você precisa receber Cristo na sua vida. Você precisa encontrar Deus. Eu vou te pedir para fazer algo difícil. Eu vou pedir para você se levantar dos seus assentos. Centenas de vocês nesse estágio que venham e fiquem nesse lugar aqui e digam, ao vir, receba Cristo no meu coração. Você veio com amigos, eles esperarão. Você veio de ônibus, eles esperarão. Porque eu peço para você vir aqui adiante, porque para cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, ele chamou em público. Ele poderia ter dito para este homem, seja curado, mas ele não fez isso. Ele disse, estenda a mão, eu queria que ele tivesse visto algo, mas aquele que me negar publicamente, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Naquela galeria, pode levar até 3 minutos. Da segunda, 2, daqui de baixo 1 minuto. Não deixe a distância te afastar de Cristo. Venha agora mesmo, homens, mulheres e crianças, levantem-se. Centenas de vocês, você veio com um amigo, trago. Apenas levante e venha. Depois de todos que vocês vierem, o que nós vamos fazer? Eu vou dar uma palavra para vocês. Eu vou orar com vocês. Eu vou dar um livro e darei um conselho para todos vocês. Então você poderá voltar e juntar os seus amigos. Isso é muito simples.
mas muito importante. Pode ser a mudança na sua vida. E iniciar a vida em uma nova direção. Eu vou pedir para ninguém deixar o estádio. Apenas permaneça quieto e em oração. Mas as pessoas já estão vindo. Levante-se e venha rápido agora mesmo.